No nosso curso, eu vou falar sobre os resultados. O meu nome é João Martins, eu sou pós-doutorando do programa de pós-graduação em agricultura. Vou falar dessa seção da escrita científica, que é a parte mais importante, é a descrição dos seus resultados e a representação dos mesmos. Os resultados, eles são compostos de figuras. As figuras, elas podem ser compostas, elas podem ser gráficos, fotos, esquemas, desenhos. Ou seja, não existe gráfico 1, gráfico 2, foto 1, foto 2. Todos eles são figuras. Então você pode ter uma foto, figura 1, depois um gráfico, figura 2, e assim por diante. Tabela. A tabela, ela também pode ser uma ferramenta muito importante para descrever os seus dados e a estatística. Além disso, nos resultados tem uma descrição muito breve dos resultados principais. Os resultados principais, eles não devem ser todos os resultados apresentados no seu gráfico ou na sua tabela, porque senão tanto a sua figura quanto as suas tabelas, elas perdem o principal propósito, né? Que é o de representar de forma clara os seus resultados. Se você repetir tudo que está dentro das suas figuras ou nos seus gráficos, perde a serventia, né, das suas figuras e fotos. Isso é muito comum na área de cultura de tecidos, na área de molecular, que é a representação por fotos. Normalmente, numa foto, a presença de uma barra para mostrar o tamanho. No caso desse artigo, os autores não quiseram mostrar a barra e a revista provavelmente não exigiu isso. Contudo, toda figura, toda tabela sempre deve ter uma legenda. Lembrando que normalmente, a legenda da figura fica abaixo da figura, né? Normalmente. No caso aqui, todas as informações devem estar presentes nesta legenda. Se os leitores precisam ler o seu texto para entender a sua figura ou a sua tabela, provavelmente a sua legenda ou a sua figura não tem informações suficientes para tal. Nesse outro artigo, os autores eles apresentam essa barra referente ao tamanho. Os autores, inclusive mostram essas informações, o que se refere ao tamanho dessa barra para você ter um comparativo. Que vocês podem também adicionar nas suas figuras, né, em fotos, são pequenos símbolos que você pode evidenciar e chamar a atenção dos leitores. Claro, isso deve estar descrito na sua legenda da figura. Nesse artigo, os autores, inclusive, eles adicionam informações na própria figura para ficar ainda mais fácil para o leitor. Nessa parte ele mostra a parte aérea e nessa parte a parte articular, né, as raízes das plantas, e eles descrevem cada tratamento, a barra referente ao tamanho da figura. Todas essas informações estão presentes na legenda. Repare também que quando você adiciona várias informações na sua figura, a sua legenda acaba se tornando até menor, porque a figura já contém muitas informações e de fácil entendimento para os leitores. Figuras também são muito utilizadas na área de microscopia eletrônica, para evidenciar alguma estrutura, né? Outra coisa que também é muito comum, principalmente na parte de anatomia, é acrescentar na própria foto, na própria figura, algumas legendas, né, para descrever quais
quais são as estruturas anatômicas que você está evidenciando, né? Feixe vascular, floema, parênquima, colênquima. Lembrando que você coloca abreviações, isso deve estar na sua legenda. De novo, para os leitores entenderem do que se trata o seu tratamento. Algumas partes das fotos podem ser evidenciadas, né? Para chamar a atenção do leitor para algumas estruturas que, de repente, você, o autor do trabalho, quer chamar a atenção do seu leitor. Lembrando que essas informações elas devem estar também na legenda do seu artigo, da sua dissertação. Os gráficos, como eu disse, eles também podem ser, eles são peças fundamentais de uma escrita científica, né, porque eles mostram a diferença entre os tratamentos. Da mesma forma, os gráficos de barra também podem ser utilizados. Vocês reparem que alguns gráficos eles têm a presença dessa barra, chamada barra de erro. Essa barra de erro ela pode ser de desvio padrão ou de erro padrão. A seguir eu vou mostrar como fazer esse cálculo e como adicionar isso no seu gráfico. Neste gráfico aqui, os autores eles trabalhavam com um esquema fatorial. Vocês já devem ter visto na aula de estatística, na qual os autores eles trabalham com duas linhas de tratamento ao mesmo tempo. No caso deste trabalho, que foi publicado na área de cultura de tecidos, os autores trabalharam com a parte de filtro e sem filtro e com 5 níveis de sacarose. E eles compararam, primeiro, dentro de cada filtro, né? E eles compararam em cada nível de sacarose qual era maior ou menor. E estatisticamente, isso foi representado aqui, como dito na legenda, por um asterisco. E todos os gráficos você pode reparar que tem essa mesma informação. Outra coisa que esses autores também fizeram neste trabalho foi uma escala temporal. O que eles fizeram? Eles fizeram uma análise durante um intervalo de 24 horas, né, como vocês podem ver aqui, e eles colocaram essa barra preta. Essa barra preta, como está escrito na legenda, ela indica o período escuro da sala de crescimento. Então, este período estava escuro e este período estava escuro. Ou seja, esse era o único período que estava durante o dia. Estava claro. E eles quantificaram a quantidade de CO2 dentro desses frascos. Um tipo de gráfico muito comum na fluorescência da clorofila A, né, na área de fisiologia, é o gráfico radar. O gráfico radar ele pode ser utilizado para vários tipos de análises, né? De solo, de quantificação de nutrientes, né? Que normalmente você trabalha com nitrogênio, potássio e etc. Então você tem várias médias, né? Vários tratamentos. O gráfico radar ele reduz o número de gráficos, que ele nada mais é do que vários gráficos num só. Normalmente é adicionada uma legenda nesses gráficos, né? Um asterisco, para indicar quem é estatisticamente diferente ou não. Faça esse gráfico radar. Muito simples. Você vai no próprio Excel, coloca lá inserir, seleciona os seus dados, né? E faz opções de gráficos. Nessas opções de gráficos tem esse símbolozinho aqui, ó, que é o de radar. Seleciona esses daqui embaixo, na parte inferior, né? Vocês vão colocar todos os seus dados, eles devem ser normalizados.
né? Ou seja, você deve igualar o seu gráfico a 1. Por que que eu quero dizer que você tem que igualar, né? Porque às vezes você trabalha com, na fluorescência, vou dar o exemplo da fluorescência, que é o exemplo que eu estou mais habituado, você trabalha com valores muito altos, que podem ser 3.000, 4.000, e outros valores extremamente baixos, que é 0, alguma coisa. E é lógico que a escala dentro de um mesmo gráfico, isso vai ser, não vai dar muito certo. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Você tem que igualar, ou seja, se você igualar todos os seus dados o controle igual a 1, os seus dados que forem maior do que o controle, eles vão dar valores acima de 1, e os valores que forem menor do que o seu controle, eles vão dar menor que 1. E como é que eu faço isso, né? Aqui a gente tem, eu estou dando um exemplo de anatomia, né? Você vai dividir o seu valor, né? No caso aqui eu estou colocando 0 como controle, o cobre 0, o valor do controle, no caso 86,73, isso vai dar um valor igual a 1. Né? Vocês podem ver aqui, ó. Quando vocês puxam no Excel, vocês têm essa opção de puxar, ele vai fazer a mesma coisa. Ou seja, os valores aqui, como vocês podem ver, eram acima de 86, ou seja, eram maiores do que o controle, ficaram maiores. Sim, para todos os demais. Né? No caso do segundo, né? Isso deve ser feito para cada característica avaliada do seu trabalho. Aí você seleciona todos os seus gráficos, né, todos os seus dados, depois vem a criação de gráfico radar, e você tem o seu gráfico radar feito. Nesse artigo científico, os autores evidenciam essas diferenças entre os tratamentos. Ó. Eles adicionaram um asterisco mostrando onde é que era estatisticamente diferente. Mas você pode me perguntar, mas quem difere de quem? Essa é a única desvantagem de de um gráfico do tipo radar. Ele não tem a mesma coisa que você pode ver numa tabela, que é essa questão do A, né, no caso aqui comparando um com o outro. Esses aqui são estatisticamente iguais, mas esses são estatisticamente diferentes. E você sabe onde é. Quando você tem apenas 2 tratamentos no radar, isso é mais simples. Quando você, no caso aqui, tem 4 tratamentos, 4 níveis de silício, você sabe, você pelo menos julga que, já que esse, no caso aqui, o PI total, nesse vermelho, essa concentração, né, referente ao vermelho, lá em cima, ele com certeza deve ser diferente desse amarelo aqui, no caso 21. Parque 1, e esse aqui é maior do que 1. Ele não te dá tantas informações detalhadas, mas no geral, para a maioria das revistas, não é um problema tão grande. Você pode evidenciar isso, claro, né, no seu texto. E fazer esse desvio padrão do seu tratamento. Né? Tem essa opção aqui, mais funções, na página inicial do Excel. Você vem mais funções, procura o desvio padrão. Né? Procurou o desvio padrão, você seleciona a média daquele tratamento e com esse desvio padrão você vai adicionar ele na barra, né, com o valor de cada, na média, com os valores de desvio padrão. No caso aqui, você seleciona, vem aqui no Excel, barra de erros, mais opções.
E aí você vai selecionar os seus desvios, o desvio padrão que você calculou previamente. Ou seja, nesse caso aqui, esse desvio padrão, ele é referente a essa média. Ou seja, se você tinha 15 leituras, 15 valores para fazer a média, esse de baixo é o desvio padrão desses 15 valores. E assim, você seleciona eles. E aí está aí sua barra de erro, né? Cada tratamento. Mas eu quero trabalhar com o erro padrão. Qual a diferença entre o erro padrão e o desvio padrão? O desvio padrão, ele é como o próprio nome diz. Ele vai da maior média para a menor média. E às vezes tem um valor um pouco mais discrepante, então ele aumenta o seu desvio padrão, a sua barra de erro. Como neste caso aqui, você está vendo que tem essa barra de erro que é maior e essa barra de erro que é pequenininha. Significa o quê? Que aqui dentro tinha valores que eram mais elevados ou menores do que a própria média. Né? Nesse aqui, os valores não diferiram tanto dentro daquele tratamento. O padrão, ele sempre é menor. Né? Ele é ele é uma medida de variação de uma média mostral em relação à média da população. Então, para você fazer esse cálculo, né, ele é extremamente simples, com esse desvio padrão já calculado, né, obtido pelo Excel, é só dividir raiz quadrada no número de repetições, ou seja, o número de valores do seu tratamento. No caso aqui, né, de novo, vou dar um exemplo da anatomia, 5 repetições, 5 amostras por tratamento. Esses aqui são os meus valores brutos do Excel. E agora eu tenho a média desses valores. Eu já fiz aquele cálculo, né, do desvio padrão, que eu já mostrei para vocês, coloquei ele aqui. E agora eu vou fazer o erro desse desvio aqui. Então eu vou pegar o valor, né, essa média, vou colocar igual, vou marcar, vou colocar uma barra de dividir, vou escrever raiz. Quando você escreve raiz, ele automaticamente vem com essa opção raiz, você vai colocar o número de amostras que está ali dentro. Eu falei anteriormente que eram 5 repetições, então eu vou dividir por 5. Né? Aí eu faço isso para todos os outros, né? Porque já que a média é dividida por 5 para todos, porque todos tinham o mesmo número de repetições por tratamento. Agora eu vou trabalhar e no esquema fatorial. Como é que eu vou saber do desvio ou do erro padrão? A história é a mesma. Pensando, né, aqui eu estou dando um exemplo. Né? Eu vou trabalhar com cobre, né, na mesma, esses níveis de cobre, e eu tenho combinados com isso presença, né, no caso 15 de silício, e eu tenho ausência do silício, né, 0. Então tem 4 níveis de cobre e níveis de silício. Então, um total de 8 tratamentos. Mas aí, o que aconteceu? Digamos que no meu experimento eu rodei estatística e os meus dados não deram interação significativa. Foi apenas o silício que influenciou a espessura do hidrênquima. O que eu vou fazer? Então eu vou ter apenas duas médias, você não concorda comigo? Você vai ter uma média do sem silício e com silício. Então, eu vou fazer o desvio padrão, eu vou fazer de tudo isso aqui, ó. Sem silício, depois eu venho e faço de todos com silício. O erro padrão vai ser a mesma coisa. Se aqui eu tenho 5 vezes 4, então eu tenho 20 valores. É o meu desvio padrão e depois dividir ele por 20. Entendeu? Esse aqui é um artigo que foi publicado esse ano do nosso grupo e ele
é um fatorial na qual não houve interação entre os fatores. Você está vendo que a gente utilizou os exemplos que eu já falei anteriormente. O gráfico de barra, né, na qual eu utilizei erro padrão, como vocês podem verificar aqui na legenda, e eu representei aqui a diferença entre eles. No caso aqui, eu tinha um nível de sacarose para cada característica anatômica, né, mostrando, né, as médias seguidas. Cada nível de sacarose, com a mesma letra, não diferem significativamente entre eles. E aí eu mostrei, dentro de um outro gráfico, que é um artifício para você diminuir o número de figuras, né? Você pode colocar um gráfico dentro de outro, e aqui eu mostrei o outro lado, que era, no caso, que eram 3 tipos de frascos, e eu comparei entre eles, mostrando pelo gráfico radar, na qual mostrava por um asterisco quem era estatisticamente diferente. No caso, se não tem um asterisco, significa estatisticamente igual. Novamente, nesse mesmo artigo, os autores mostraram aqui, ó, entre eles você pode mostrar por letras, né? Letras maiúsculas para uma linha de pensamento e letras minúsculas para outra. No caso aqui, de novo, os autores eles viram que no caso aqui, os 3 tipos de frasco eles não diferiram, né, pela análise estatística. Apenas o nível de sacarose influenciava, no qual o zero ele era diferente dos demais. E ele preferiu apresentar por um asterisco. Com relação às tabelas, esse é o formato padrão de uma tabela. Esse é o formato padrão que você vai mostrar, inclusive na sua dissertação. Lembrando que a legenda da tabela ela fica sobre a tabela. A não ser que, no geral, alguém te peça para fazer, colocar embaixo, no geral, a legenda fica sobre a tabela, né? Esses autores, inclusive, mostraram uma figura composta, mostrando a parte molecular, né? Lógico, a legenda está abaixo. As pessoas podem chegar para mim e falar, mas eu vejo que tem coluna marcada em alguns artigos. Isso é uma formatação da revista. Quando você manda para a revista, é na formatação que eu mostrei anteriormente, né? A revista pode ter essa opção de marcar as colunas, mas no geral, você como o autor, né, a pessoa que está montando, fazendo a tabela, isso não é permitido. Faça uma tabela. A tabela você vem inserir tabela, né, número de colunas, número de linhas, né? E sua tabela, normalmente, ela vai vir com várias linhas. Se você selecionar essa parte aqui, né, vai vir com todos os quadradinhos, se você vir nessa parte aqui, você tira primeiro as colunas. Tirar as linhas da minha tabela. São de bordas, seleciona sem borda. Você vai selecionar quais linhas você quer tirar essa borda, e aí você tem a sua tabela do formato padrão. Mostrando novamente nesse artigo publicado como é o formato padrão de uma tabela, né? De novo, vocês podem reparar a legenda da tabela, a descrição da tabela, o título da tabela, ele vem acima da tabela. A legenda referente à estatística ou alguma descrição do que se trata, ou qualquer uma característica dentro da sua tabela fica abaixo da tabela, na legenda da própria tabela. Com relação à descrição dos gráficos ou das figuras, deve ser o mais breve possível.
Nessa sessão não se explica o porquê do seu resultado. Isso é para discussão que vai ser falado para o outro pós-doc. Nessa descrição, ela deve ser o mais direta possível, né? E ela não deve conter mais informações do que deveria ter para aquela característica. Nesse trabalho aqui, por exemplo, aqui, ó, funcionalidade somática. As alterações na funcionalidade automática da espécie foram observadas apenas em função das concentrações de citocininas no meio de cultura. Ela foi negativamente relacionada com o aumento da concentração de citocininas. Você está vendo que os autores eles foram breves na descrição. Eu quero ver mais informações relacionadas à descrição desse resultado. Está lá na figura. Como eu falei anteriormente, se você descreve demais, a sua figura perde o sentido da existência dela. Entendeu? A descrição dos seus gráficos, eles podem ser, inclusive, você pode compor gráficos em outro formato, né? Em função do tempo, né? Lembrando que uma legenda, quando você trabalha com vários tratamentos, a legenda dos seus tratamentos, elas são muito importantes. No caso aqui, esses autores eles trabalharam com dois tipos, né, de linhagens diferentes e tratamento dessa linhagem, né? De novo, a descrição dos seus resultados é o mais breve possível. Se normalmente você descreve demais, a sua descrição dos seus resultados está se estendendo muito, provavelmente você já está discutindo. Em relação a uso de dados num artigo. Nesse trabalho, né, publicado em 2011, esses autores eles publicaram o conteúdo de clorofila, né, neste trabalho, né, com essa mesma espécie, com banana maçã, durante o cultivo in vitro, você pode reparar essas médias, né? Eu vou trabalhar, vou publicar dentro desse trabalho um outro artigo que a gente chama de pesquisa salame. Eu particularmente não gosto, porque às vezes alguns dados são muito importantes e a gente fica preso a isso. Esses mesmos autores publicaram de novo, né, banana maçã, eles publicaram esses mesmos dados, como vocês podem ver aqui, ó, em outro artigo, em 2013. Isso se chama duplicação de resultados. E isso é proibido. Se alguém denunciar, inclusive, esses artigos para a revista, provavelmente esse artigo sai da revista. Porque isso é proibido. Vocês podem reparar aqui, ó, os dados são exatamente os mesmos, né? Então, nunca faça isso. Bom, gente, muito obrigado. É isso que eu tinha para dizer para vocês.